você. Não vale a pena tentar ser outra pessoa. Olá, amados e amadas, a paz de Jesus para vocês. Que bom estar de volta, alegria. Nesse dia 3 de maio, estar com vocês para trazer novamente a mensagem de fé. Hoje é dia 3 de maio e eu quero trazer para vocês, na mensagem de fé de hoje, a primeira carta aos Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo que escreve a comunidade dos Coríntios. Hoje é o capítulo 15, versículos do 1 ao 10, versículos de 1 a 11. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, lembro a vocês o Evangelho que lhes anunciei quando vocês receberam e no qual permanecem firmes. É pelo Evangelho que vocês serão salvos, contanto que o guardem de modo como eu lhes anunciei. Do contrário, vocês terão acreditado em vão. O primeiro eu lhes transmiti aquilo que eu mesmo recebi, isto é, Cristo morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras. Ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Apareceu a Pedro e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez. A maioria deles ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e em seguida a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu a mim, que sou um favor. De fato, eu sou o menor dos apóstolos. Não mereço ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, aquilo que sou, eu devo à graça de Deus. A sua graça dada a mim não foi estéril. Ao contrário, trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Pois portanto, aí está que nós pregamos, tanto eu como eles. Aí está aquilo no qual vocês acreditaram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos, na palavra de hoje, Paulo fala com uma comunidade dos Coríntios. Paulo prega na comunidade dos Coríntios. Paulo, nessa palavra, ela vem apresentar para nós o Evangelho como o único meio de salvação. Aqueles que recebem os ensinamentos do Evangelho precisam vivenciar, porque o Evangelho tem como missão, como objetivo, ressuscitar-nos para uma vida nova. Foi assim que aconteceu com Paulo. Paulo diz que o que ele está anunciando, que o que ele está ensinando para a comunidade dos Coríntios é aquilo que ele aprendeu, mas na graça que ele recebeu de Deus, através do Evangelho. Vejam, amados irmãos, que muitas vezes nós não vamos buscar a Deus porque nós não nos sentimos capazes e nem dignos do Evangelho de Deus. Muitas vezes porque nos pegamos olhando para os nossos pecados, para as nossas falhas, nossos erros, e não nos sentimos dignos de nos aproximarmos de Deus. Mas é exatamente desses que Deus está precisando, Deus está chamando. É exatamente eu e você que Deus está chamando para que nós possamos ser pessoas novas através do Evangelho de Cristo.
esse evangelho que transformou a vida de Pedro, a vida de Paulo. Nós sabemos que Paulo foi aquele que perseguiu a igreja de Cristo durante muito tempo. Paulo era um perseguidor de Cristo e Pedro foi aquele que negou a Jesus por 3 vezes. Vejam, meus amados irmãos, que quando Jesus fala e outras passagens bíblicas vêm falar, é muito importante nós refletirmos que realmente quem precisa de buscar o médico são aqueles que não têm saúde, os que estão doentes. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque muitas vezes nós nos afastamos de Deus por esse pensamento pobre, que não nos permite buscar essa graça de Deus no Evangelho, aprendendo dele, e vivenciando esse chamado, porque nós não nos sentimos capazes por conta das nossas falhas, dos nossos pecados, erros que nós cometemos exatamente muitas vezes por não conhecer o Evangelho de Cristo. Mas é de nós que essa palavra está falando, esse chamado é para mim e para você, exatamente para que a gente, conhecendo esse Evangelho, esse Cristo ressuscitado, nós possamos vivenciar essa graça e a partir daí, conhecendo o Evangelho, também levar esses ensinamentos àquelas pessoas que ainda se encontram na escuridão sem conhecer o Cristo ressuscitado. Precisamos, meus amados irmãos, continuar firme, permanecer no Evangelho, porque nós já recebemos. A palavra diz, vocês já receberam, e no qual permanecem firmes. Se estamos firmes, então vamos continuar, meus amados irmãos, porque é continuando firme, é sendo perseverante que nós vamos cada vez mais nos encontrar na presença de Deus. Presença essa que vai nos tirando do meio dessas trevas, porque vai nos apresentando a luz. É isso que o Evangelho faz nas nossas vidas. Nos apresenta a luz que é Jesus. Por isso, meus amados irmãos, não fiquemos preocupados com aquilo que nós fizemos de errado, pois somos humanos, mas fiquemos preocupados em fazer a nossa reconciliação pessoal com Deus através de um pedido de perdão, através de uma boa oração ou de um ato concreto, fazer uma caridade, revelar esse amor de Deus, está em nós nos colocarmos a serviço de Deus de alguma forma. Então nós precisamos buscar essa ressurreição no Cristo que já ressuscitou e que tudo fez por nós. Ele nasceu por nós, viveu, sofreu e também morreu tudo por nós, para que também nós possamos vivenciar esse momento da graça que é ressuscitar do pecado. Ressuscitar, sair dessa vida velha que nós temos vivenciado muitas vezes e que por isso não conseguimos enxergar o Cristo, o Deus que todos os dias pretende se revelar em nós, através dessas graças que também foi se revelando na pessoa de Pedro e de Paulo. Que nós possamos sair desse pensamento, meus amados irmãos. Deixemos de lado os pensamentos que nos deixam cada vez mais aflitos, atribulados, porque não nos aproximamos de Deus quando ficamos agarrados às coisas do nosso pecado, aquilo que nós fazemos. Mas é exatamente para que nós nos livremos, é exatamente para que nós saímos dessa corrente que nos prende ao pecado, que nós precisamos buscar o Evangelho. É isso, meus amados irmãos, que possamos ressuscitar junto a esse Cristo, como Paulo e Pedro. Somos todos chamados a uma vida nova. Nesse mês de maio, vamos relembrar aí, a Igreja Católica vai celebrar o mês de Maria, a Mãe de Jesus. Maria que teve um chamado, que deu seu sim lindamente e que por conta desse sim tão lindo que ela deu e tão corajoso, é que nós tivemos esse Jesus que veio mudar e transformar a vida da humanidade,
colocando uma nova história para que nós possamos ser pessoas livres, mas livres não para fazer qualquer coisa, mas para amar ao próximo, para amar ao outro e servir, como foi a missão de Pedro, de Paulo e o próprio Jesus que veio para servir. Jesus veio para servir, Jesus não veio pedir para ser servido. Por isso, meus amados irmãos, entreguemos a Deus essa nossa incapacidade que muitas vezes nos atrapalha, pedindo a Ele que venha nos trazer a sabedoria, a luz do Espírito Santo, para que sejamos pessoas perseverantes ao anunciar o Evangelho de Cristo e assim possamos dar continuidade a essa vida nova, sendo pessoas cada vez melhores e aprendendo que é através do amor que esse Evangelho nos ensina a viver que nós vamos crescer nesse Cristo, nesse amor de Deus. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Sigam firme aí no meu canal. Você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. É muito fácil. youtube.com, Nilza Souza Evangelizando. Não deixe de compartilhar esse vídeo, que vai estar ajudando a muitas pessoas também a conhecer o Evangelho de Cristo através de mensagens de fé. Se você gostou dessa mensagem, por favor, deixe sua curtida aí, deixe seu like e não deixe de ativar o sininho. Deus abençoe você, que nós possamos seguir o Cristo ressuscitado e sermos perseverantes na oração. Fique na paz de Jesus e tenha uma semana abençoada. Eu sinto